Voltei a casa apenas para buscar o cartão de cidadão esquecido. Abri a porta com cuidado, pensando no estacionamento, na consulta do dia seguinte, e parei. Da cozinha vinham vozes baixas. Não eram vizinhos, nem televisão esquecida. Era a minha filha. A minha própria filha, a dizer ao marido que o médico assina se for preciso, depois vendemos a casa e fica tudo resolvido. Fiquei imóvel, com a chave ainda na mão. Nesse segundo, deixei de ser a mãe distraída. Passei a ser a Teresa que escuta, memoriza e prepara provas. Não foi um grito, não foi um escândalo. Recuo. Um passo atrás, outro passo. A porta encostada sem ruído. O coração batia alto, mas a cabeça ficou fria. Respirei. Desci as escadas como se me tivesse esquecido do telemóvel no carro. No passeio, sentei-me no banco da paragem e anotei as primeiras frases que consegui reproduzir de memória. Incapacidade, procuração, vender rápido, lar. Escrevi também os tempos, 15h42, Lisboa, minha casa. A data. Se viesse a duvidar de mim, queria olhar para essas linhas e lembrar-me de cada detalhe. Não telefonei a ninguém nos primeiros 5 minutos. Observei as minhas mãos. Estavam firmes. Abri a agenda e encontrei o contacto da Antônia, a amiga de infância que se reformou como juíza, e o do Dr. Miguel Pires, advogado de confiança que tratou da escritura quando o Antônio morreu. Liguei primeiro a Antônia. Teresa, voz assim só atua quando estala perigo. Onde estás? A 2 quarteirões de casa. Ouvi a Inês e o Tiago a planear declarar-me incapaz. Querem vender a casa. Falaram de uma procuração. Do outro lado, um silêncio breve, técnico. Não voltes agora. Sai do raio de visão. Tens onde esperar? Eu ligo-te em 3 minutos com uma lista do que fazes hoje, não amanhã. E não confrontes ninguém sem orientação. Deixa-me só confirmar 2 coisas no código e já te digo. Desliguei. 3 minutos passaram. O telemóvel tocou. Teresa, escuta. 1. Guarda tudo por escrito. Datas, horas, palavras-chave. 2. Não graves conversas privadas sem aconselhamento jurídico. Há limites, sobretudo se não fores parte direta da conversa. 3. Liga ao teu advogado já. Pede reunião urgente ainda hoje. 4. Evita ficar sozinha com o Tiago. 5. Não assines nada. Se te apresentarem algum papel, dizes que tens consulta e que assinas depois. 6. Passa no banco e ativa alertas em tempo real para movimentos de conta. Percebeste? Percebi. E mais, se achares que corres risco, avisa a PSP. Mas, por enquanto, sangue frio. Vou contigo até o Miguel se precisares. Agradeci. Em seguida, liguei ao Dr. Miguel. Dona Teresa, consigo vê-la às 17h, no escritório do Saldanha. Traga o que tiver anotado. E venha com calma. Nada de confrontos antes de falarmos. Faltava pouco menos de 1h30. Caminhei até um café discreto, pedi água e sentei-me ao fundo. Repassava frases, juntava pormenores. A palavra lar foi dita num tom prático, sem hesitação. O médico assina, veio do Tiago. Vender rápido, foi da Inês. Anotei esse detalhe. Não eram suposições. Eram fragmentos que precisavam de contexto e depois de prova. Às 16h55 já estava à porta do escritório. A secretária indicou-me a sala pequena. O Dr. Miguel entrou com um bloco e um olhar atento. Conte-me exatamente o que ouviu, começando pelo contexto. Falei sem adornos. Disse que só queria o meu cartão, que a porta range menos se a empurrarmos com o ombro, que as vozes vinham da cozinha, que o Tiago disse, o médico assina se for preciso, que a Inês respondeu, a procuração tem de estar pronta antes do fim do mês, que alguém mencionou, vender rápido antes que a mãe se arrependa. Ele escreveu devagar, confirmando palavras. 2 linhas de defesa, Dona Teresa, preventiva e probatória. Preventiva.
blindar o patrimônio contra atos súbitos. Probatória: recolher, dentro da lei, tudo o que comprove intenção e atos preparatórios. Hoje faremos a preventiva. Amanhã iniciamos a probatória com prudência. E se me aparecerem com papéis? Não assine. Diga sempre: o meu advogado revê e eu assino depois. Se insistirem, chama a polícia. A pressão é prova favorável. Outra coisa: vamos notificar o seu banco para colocar um alerta de transações fora do padrão e exigir dupla validação para transferências acima de um limite que vamos definir. E quanto à incapacidade? Declaração de incapacidade exige perícia médica e processo. Não se decreta numa conversa de cozinha, mas podem tentar uma procuração ampla, para facilitar. É aqui que entramos já. Vou redigir um documento a revogar quaisquer procurações não expressas que possam ser alegadas, embora eu saiba que não tem nenhuma em vigor. É estratégia. Assenti. Ele telefonou ao gestor de conta e, em mãos livres, explicou: Boa tarde, aqui, Miguel Pires, advogado da cliente Teresa Almeida. Precisamos de colocar alertas instantâneos em todas as contas, bloquear transferências acima de um certo montante sem confirmação por código presencial e registrar quem pede alterações de perfil. Envio ofício ainda hoje. Feitas as chamadas, passou à agenda. Dona Teresa, hoje dorme fora de casa. Não porque esteja em perigo físico, mas para ganhar tempo e perspectiva. Amanhã, se for o caso, regresse acompanhada por mim ou por alguém da sua confiança. Se lhe perguntarem onde esteve, responda com naturalidade. Tive uma reunião e um jantar. Sem explicações. Não entregue o campo psicológico. Saí com um envelope de papéis e a sensação paradoxal de estar protegida e exposta ao mesmo tempo. Liguei a Antônia. Está feito o primeiro passo. O Miguel foi claro. Vou dormir no apartamento da Lourdes. Boa. Agora, Teresa, com passos curtos. Se te ligarem hoje, atende com calma. Não expliques nada. Eles vão testar a tua disponibilidade para amanhã. Sorri e diz que tens planos. Não esperei que a noite caísse para receber a primeira chamada. Às 19h12, a Inês apareceu no ecrã. Mãe, onde estás? Não te vi em casa. O Tiago precisava de falar contigo sobre um papel da Luz e como ele está com o carro, pode passar aí. Estou ocupada agora, filha. Tenho jantar marcado. Amanhã ligo-te com tempo. Mas é só 1 minuto. Amanhã, Inês. Silêncio e um suspiro contido do outro lado. Está bem. Desliguei. Os minutos seguintes foram de memórias. Não me deixei levar por culpas velhas. Lembrei-me da Inês aos 8 anos, do Tiago a aparecer já adulto, simpático, solução para tudo. E de como, pouco a pouco, a gestão das coisas práticas começou a parecer boa ideia. Deixa, mãe, o Tiago trata disso. 3 palavras que soam a descanso quando estamos cansadas. E, mesmo assim, sempre mantive a titularidade, as senhas, a organização dos dossiês. O Antônio dizia: confia, mas confere. Hoje, a frase era bússola. A Lourdes recebeu-me sem perguntas longas. Fizemos uma sopa rápida, de conversa curta. Ficas aqui quanto for preciso. Obrigada. Amanhã devo voltar lá só para recolher 2 pastas. O Miguel quer que eu continue a rotina, sem desaparecer. Eu vou contigo. O Miguel preferia que eu fosse sozinha, com ele por telefone, para não parecer cerco. Mas fica de prevenção. Deitei-me sem televisão. Telefone em silêncio, bloco e caneta na mesa de cabeceira. Às 07h10, acordei antes do alarme. Tomei banho, vesti-me e sentei-me a desenhar um pequeno plano do dia. Passo 1. Banco. Assinar o ofício que o Miguel enviou e configurar os códigos. Passo 2. Casa. Recolher as pastas e ver como está o ambiente. Passo 3. Criar rotina visível. Mercado, farmácia, caminhada curta, para não alimentar narrativas. Passo 4. Telefonema a Antônia às 12 horas para alinhamento.
Passo 5. Mensagem a Inês a propor um jantar amanhã. O Miguel queria que eu marcasse o jantar. Quando quem quer controlar perde o calendário, desorganiza-se. Às 09h15 no banco, a gestora recebeu-me com profissionalismo e uma observação. Dona Teresa, nota-se experiência. Muitas pessoas só acordam depois de um estrago. Hoje vamos criar 3 barreiras: alertas, limites e tempos de espera para alterações de perfil. E coloco uma nota interna para identificação reforçada. Assinei o que era preciso, testamos o sistema de mensagens e saí com o telemóvel a vibrar um alerta de teste. Bom, o chão ficava um pouco mais sólido. Às 10h20, parei na esquina de casa e olhei para as janelas. O carro do Tiago não estava. Subi. A chave rodou como sempre. Havia um silêncio diurno, comum. Fui direto ao escritório. Peguei nas 2 pastas, documentos de saúde e a pasta antiga das contas do Antônio. Fechei a gaveta, respirei e quase saí, quando ouvi passos no corredor. A Inês. Mãe, ainda bem. Precisava mesmo de falar contigo. Sorri. Também eu contigo, filha. Mas estou mesmo de saída. Levo só estas pastas para organizar. Ela olhou para as pastas, para mim, para a porta. Não demoras 2 minutos? Hoje não. Amanhã jantamos? Reservo eu. Às 8. Onde preferires. Amanhã? Está bem. Amanhã. Posso saber onde vais? Vou ao banco e à farmácia. Precisas de alguma coisa? Não, não. Falo contigo depois. Até amanhã, Inês. Saí. No elevador, respirei com um tremor leve nas mãos. No passeio, parei o primeiro carro de aplicação. A Lourdes mandou mensagem. Tudo certo? Respondi com um polegar. Às 11h55, falei com a Antônia. O jantar está marcado? Vou marcar às 8, num restaurante onde a luz é boa e a música baixa. Quero que ela se sinta confortável para falar. O Miguel diz que quanto mais eles falarem por iniciativa, melhor. E tu? Eu vou ouvir. Poucas frases. Perguntas curtas. Antônia. E se eles aparecerem hoje com um papel? Sorris, pedes para deixarem por cima da mesa, tiras uma foto só da capa para te lembrares, agradeces e dizes: assino depois de o Dr. Miguel rever. E mudas de tema. Às 12h30, liguei ao restaurante e reservei mesa para 3. Eu, a Inês e o Tiago. Não adiantei assunto. Só pedi um canto discreto. A tarde passou em tarefas objetivas. Arquivei os papéis, criei um ficheiro de cronologia simples, data, hora, evento, quem disse o quê, ação tomada. Sem dramatismos, apenas registros. Às 17h16, o telefone tocou. Tiago. Dona Teresa, a Inês disse-me que quer jantar amanhã. Excelente. É sobre um assunto prático, documentação. Nada complicado. Ótimo, Tiago. Às 8 no lugar de sempre, mesa ao fundo. Confirmo por mensagem. Perfeito. E hoje tudo bem? Precisa de ajuda com aquela questão da luz? Já tratei, obrigada. Excelente. Até amanhã, então. Documentação. A palavra apareceu-me sublinhada no caderno. Não me deixei contaminar por previsões. Concentrei-me no hoje, preparar a cabeça para ouvir sem reagir. O Miguel insistira nisso. Quem quer precipitar procura colisão. Tu vais dar muralha macia. Às 19h02, a Inês enviou uma mensagem. Mãe, confirmo amanhã. Podes levar o cartão de cidadão? É para a coisa da clínica, não é nada demais. Simples, direta, respondi. Levo comigo. E de seguida, enviei ao Miguel um print, sem comentários. Ele respondeu com 3 pontos e depois a orientação. Leva o cartão, claro, mas não o entregues. Se pedirem para só ver, pousa sobre a mesa, mantém a mão. Se pedirem para fotocopiar, dizes que preferes enviar o número amanhã por e-mail, porque ficaste sem tempo. E guarda a compostura. Eu estarei perto se precisares. Não dormi mal. Dormi leve, que é diferente. Acordei com uma determinação simples.
A minha vida não ia ser decidida numa pressa alheia. Fiz a lista do dia. 1. Rever as perguntas curtas que queria fazer. 2. Escolher lugar de cadeira que me permitisse ver as mãos deles. 3. Decidir 1 hora limite para acabar o jantar. Nada de noites arrastadas onde se cansam defesas. Às 12 horas, a Antônia voltou a ligar. Última nota, Teresa. Se surgirem palavras como urgente, assina já. É só um favor. Sorri. Pergunta com calma. Por que agora? Essa pergunta simples desmonta pânicos fabricados. E lembra-te, não vais provar nada hoje. Vais observar. Desliguei e fui caminhar 20 minutos. Precisava de chegar ao restaurante como chego a um consultório, com o batimento regulado. Às 19h50 estava à porta. O empregado conduziu-me à mesa do fundo. Sentei-me de frente para a entrada. Pouso discreto do telemóvel, caderno pequeno, caneta. Não para escrever ali, para me lembrar que tenho estrutura. Às 20h03, vi-os. A Inês vinha atenta, olhos a varrer o espaço. O Tiago sorriu como sempre sorri quando precisa de algo. Aberto, cordial, mãos livres. Levantaram-se as 3 primeiras frases de praxe. Que bom estarmos juntos. Finalmente. Não vai demorar. E antes de o prato chegar, o Tiago pousou um envelope pardo sobre a mesa. Dona Teresa, isto é mesmo só para facilitar a vida. A clínica onde vai fazer os exames pede um consentimento e já agora uma procuração simples para podermos tratar de certas burocracias chatas. Assim, não a chateamos com filas. Uma assinatura e fica tudo mais leve. A Inês olhou-me, quase ansiosa. Eu recuei a cadeira meio centímetro, o suficiente para respirar. Toquei no envelope sem o abrir. Claro que quero facilitar a vida. Mostram-me o que é, conversamos e amanhã o Dr. Miguel dá uma vista de olhos. Assino depois, sem estresse. O Tiago manteve o sorriso, mas as mãos abrandaram. A música de fundo parecia mais baixa, o lume das velas suficiente para ver o contorno do papel. Não abri, não recusei, mantive o tempo do meu lado. É mesmo coisa de 1 minuto, Dona Teresa, insistiu. Excelente! Então é tão simples que pode esperar até amanhã, não é? Hoje jantamos. Amanhã assino o que for preciso depois de o Dr. Miguel rever. Trago caneta bonita. A Inês mordeu o lábio, hesitou e mudou de tema. Falou dos miúdos, da escola, de um passeio que queriam fazer no fim do mês. Eu respondi com naturalidade, como se o envelope não estivesse ali. O Tiago tentou 2 ou 3 vezes trazer o assunto de volta. Eu devolvi com a mesma frase, sempre sorrindo. Amanhã, depois do advogado. Sem ponta de defesa. Sem monólogo. O jantar foi curto. Pedi a conta sem teatro. Dividi como sempre dividi. À saída, o Tiago guardou o envelope e disse: Então amanhã passo lá à casa com o papel. Pode ser? Amanhã encontro-me contigo onde houver luz e calma. Mandas-me uma mensagem com a hora. Perfeito. Despedi-me da Inês com um beijo na testa. Ela segurou a minha mão 1 segundo mais do que o habitual. Mãe, sabes que isto é para te proteger, não sabes? Olhei-a sem pressa. Sei que hoje jantamos. Amanhã tratamos do resto com cuidado. Virei as costas com a serenidade que treina quem já viveu o suficiente para perceber que pressa, às vezes, é o disfarce do precipício. No passeio, sentei-me no banco do costume e escrevi 2 linhas no caderno. Envelope apresentado antes do prato. Expressão, 1 minutinho. Objetivo, assinatura imediata. Guardei o caderno. Liguei ao Miguel. Já jantamos. Há envelope. Procuração simples. Assino amanhã. Depois de si. Muito bem, Dona Teresa. Amanhã, reunião às 10 horas. Traga o caderno. A partir de agora, passo 2 do plano. Preparação da armadilha limpa. Sem gritos, só com provas. Sorri sozinha. O ar de Lisboa estava morno, e eu, finalmente no meu tempo.
Amanhã começou com a mesma regra de ontem. Poucos passos, decisões claras. Às 10 horas em ponto, entrei no escritório do Dr. Miguel. Ele abriu o meu caderno, leu as linhas do jantar e levantou os olhos. Excelente cronologia. Hoje passamos do ouvir para o fixar. Provas limpas, dentro da lei, e blindagem completa do que é seu. Diga-me o que faço. 3 eixos. 1. Financeiro. 2. Documental. 3. Comunicacional. No financeiro já temos alertas e limites. Hoje acrescentamos dupla presença para levantamentos acima de X e ativamos aviso por SMS e app para qualquer tentativa de alteração de dados. No documental, revogação formal de procurações inexistentes, preventivo, e registro das suas preferências médicas para não haver decisões por si. No comunicacional, gravações apenas das conversas em que a senhora participa. Em Portugal, pode gravar a própria conversa. Não vamos gravar terceiros às escondidas. Assenti. Ele passou 2 formulários. Assine aqui e aqui. Eu trato do resto. Quando acabamos, o telemóvel vibrou. Alerta do banco. Movimento tentado e rejeitado. Pré-autorização de débito, numa empresa onde eu nunca tinha comprado nada. O Miguel olhou para o ecrã. Bom sinal. O sistema está a funcionar. Vamos telefonar ao banco para registrar a origem. Ligou em mãos livres. A gestora confirmou. Tentativa via referência digital associada a um número que não era o meu. Carimbaram suspeito e anexaram ao dossiê. Viu? Disse o Miguel, anotando a hora. Agora, eixo 3. Conversas. Não confrontos. Iscas. Queremos que eles falem por iniciativa. Pequenas perguntas, pausas e silêncio. Se surgir algo como 3 transferências, melhor ainda. E se não surgirem? Criamos contexto. Hoje, a Inês vai enviar mensagem sobre a assinatura. Responde que está a organizar papéis e que amanhã passa no banco e no centro de saúde para tratar de poderes de representação limitados para emergências. Essa palavra, limitados, desarma quem vem com amplos. Saí com um plano. Às 12h02, mandei a Inês. Filha, amanhã vou ao centro de saúde pedir declaração de preferências. O Dr. Miguel diz que é simples, assim não vos peço favores. Em menos de 1 minuto, ligou-me. Mãe, não compliques. O Tiago tem jeito para papéis. Fazemos nós. Aliás, ele já tratou de 3 coisinhas em teu nome. Para te aliviar? 3 coisinhas. Olhei para o relógio, deixei entrar o silêncio. Quais 3? Coisas pequenas, mudanças de débito e tal. Em meu nome? Sim, claro, para não te chateares. E como é que assinaste por mim? Do outro lado, um tropeço breve. Não assinei nada, mãe. É online. O Tiago explicou melhor. Põe o Tiago em alta voz, por favor. A respiração dela mudou. 2 segundos e a voz dele entrou limpa. Dona Teresa, olhe, foram 3 transferências pequenas para testar o sistema. Coisa normal. A senhora não perde nada. É só para agilizar. Aliás, o banco confirmou. Parou, corrigiu, vai confirmar. Eu mantive a voz plana. Tiago, anotei. 3 transferências para testar o sistema. Obrigada por esclareceres. Amanhã, no escritório do Dr. Miguel, passamos isso a limpo. Envio-te a morada ainda hoje. Silêncio. O barulho de fundo da rua dele, um carro a passar, Está bem, então. Não compliquemos, Dona Teresa. Amanhã falamos. Amanhã falamos, sim. Desliguei. Escrevi as expressões tal e qual. 3 transferências e para testar o sistema. A Antônia mandou de imediato um bravo por mensagem. O Miguel respondeu com um polegar e a diretriz seguinte. Agora não toques mais no assunto. Deixa marinar. À tarde, tratei do eixo documental. No centro de saúde, preenchi a declaração de preferências. Quem me acompanha em consultas, quem não decide por mim,
o que autorizo por escrito. Deixei claro que qualquer procuração de saúde terá âmbito limitado e validade curta. Saí com uma cópia carimbada. No cartório, registrei intenções sobre a casa. Não alienável sem ato presencial meu. Papel simples, efeito enorme. Às 16h40, o banco marcou reunião rápida para ativar confirmação presencial acima de um valor definido. A gestora, profissional como sempre, acrescentou: e vou colocar uma restrição de perfil. Nenhuma alteração de contato, morada ou e-mail sem validação presencial, mesmo que alguém saiba as suas respostas de segurança. Excelente! Quando ia sair, o alerta vibrou outra vez. Nova tentativa, bloqueada. A referência tinha o mesmo padrão da manhã. A gestora imprimiu, agrafou ao processo e olhou-me com seriedade. Isto não é acaso. Se autorizar, envio este pacote ao nosso jurídico e, se entender, a PJ como comunicação preventiva. Não é que acusemos ninguém, é só para constar. Autorize, por favor. Às 18h, sentei-me na cozinha da Lourdes com um café curto e o caderno aberto. O telefone tocou. Tiago. Dona Teresa, para amanhã. O advogado é mesmo necessário? Vai atrasar, era só 1 minutinho. O advogado é meu, amanhã às 10. Se não puderem, mudamos, mas será no escritório dele, sem pressas. Está bem. Vai a Inês. Vão os dois, Tiago. É mais simples. Ele riu leve, voz a perder o brilho. Como quiser. Enviei ao Miguel a confirmação. Desta vez, a resposta veio com um plano em 4 passos para a reunião. 1. Abrir com cordialidade. 2. Pedir que eles descrevam as 3 transferências com as próprias palavras. 3. Apresentar as restrições bancárias já ativas. 4. Propor um acordo de fronteiras. Não mexem no meu dinheiro. Não tratam de nada em meu nome sem e-mail formal e resposta minha. E eu, em contrapartida, organizo uma mesada transparente para despesas com os netos, sob meu controlo. A proposta era concisa e imparcial. Não era um castigo, era um muro. E se recusarem? Perguntei quando ele me telefonou para fechar detalhes. Então entramos na fase 3. Queixa e informação na PJ com os movimentos suspeitos. Não é guerra, é proteção. E pedimos uma ordem de não contacto financeiro. Ninguém pede papéis à senhora sem mim no circuito. A noite caiu sem ruído. Às 21h07, a Inês mandou mensagem curta. Mãe, amanhã vou, mas não quero confusões. Respondi. Nem eu. Dormir foi um exercício de disciplina. Acordei às 06h50 com o corpo pronto. Toma banho, café, caderno, documentos carimbados. Às 09h58 entrei no escritório do Miguel. Às 10h05 entraram eles. O Miguel abriu a reunião com chá e formalidade. Bom dia, Inês, Tiago. Obrigado por virem. A vossa mãe trouxe-me preocupações e eu, como advogado dela, quero resolvê-las sem ruído. Convido-vos a começarem. O que pretendem organizar para facilitar a vida? O Tiago adiantou-se. Doutor, a dona Teresa está a ficar cansada. Ninguém quer aproveitar-se de nada. Fiz 3 transferências de teste para montar débitos diretos de serviços e evitar que ela tenha de ir a filas. Está tudo sob controlo. Quais serviços? Perguntou o Miguel. Coisas da casa, eletricidade, água e uma plataforma que gere contas. E por que é que as tentativas foram feitas a partir de um número que não é o da dona Teresa? O Miguel deslizou uma folha com os registros do banco. É que todas foram bloqueadas. O Tiago ficou 2 segundos sem som. Porque... A plataforma pediu um contacto e eu usei o meu para depois trocar. O Miguel pousou a caneta. Muito bem. Fica então claro que tentou, com o seu número, montar débitos em nome da dona Teresa. Agradecemos a honestidade. A partir daqui, 3 regras, simples. Levantou um dedo. 1.
Ninguém mexe nas contas da Dona Teresa sem e-mail seu dirigido a mim e resposta minha. Tudo por escrito. Segundo dedo. 2. Qualquer assunto de saúde ou burocracia passará por procurações limitadas, com âmbito e prazo definidos. Hoje não há nenhuma. Amanhã, se necessário, fazemos uma para um ato concreto. Terceiro dedo. 3. Ela. E só ela decide o que é alienável. A casa, por exemplo, não é? Olhou para mim. Eu acrescentei, voz calma. Em contrapartida, proponho isto. Abro um cartão adicional numa conta minha, com um tecto mensal para despesas dos miúdos. Tudo visível, sem surpresas. E declaro por escrito que não vos pedirei para tratarem de filas em meu nome. Eu trato. Quando precisar, peço por escrito. Sem culpas, sem recados. A Inês respirou fundo. Mãe, isto parece um tribunal. Não é tribunal, Inês, é clareza. Aconteceu-me ouvir frases que me assustaram. Preciso de limites e quero manter-te por perto, sem te pôr num lugar onde resvalas. O Miguel passou o papel do acordo. Era uma página limpa. Fronteiras. Espaços brancos para assinaturas. O Tiago leu, tocou na caneta e recuou 1 milímetro. Podemos levar para ver com um amigo? Claro, disse o Miguel. Até amanhã ao meio-dia. A partir daí, se não assinarem, eu avanço com comunicação preventiva à PJ, utilizando os registros bancários. É procedimento normal quando existem tentativas de alteração não autorizada. O ar mudou de pressão. Não era ameaça, era caminho. A reunião fechou com cortesia. À saída, a Inês ficou para trás. Mãe, isto tudo foi por tua causa. Estavas a atrasar consultas, contas. Filha, eu atraso. Eu resolvo. O que não aceito é que decidam por mim. Aprende isto. Ajuda sem invadir. Ela mordeu o lábio, os olhos a procurar apoio no chão. Amanhã falamos, está bem? Amanhã. Quando o elevador fechou, o Miguel pousou os papéis numa pilha. Agora a preparação final. Hoje falas apenas de coisas neutras. Se o Tiago telefonar, dizes, fala com o Dr. Miguel. Se a Inês te mandar mensagens de culpa, respondes com, gosto de ti, limites fazem bem. À noite, mando-te o texto exato da comunicação à PJ, caso seja necessário. E, Teresa, fez pausa. Parabéns! Estás a construir muralhas sem ruído. O dia foi isso mesmo. Silêncio ativo. Fui ao mercado, comprei fruta, falei com a Lourdes sobre banalidades. Às 18h21, recebi um e-mail do Miguel com o rascunho da queixa-informação. Não acusação, apenas registro. E uma nota. Quando o agressor é o calendário, a defesa é um ritmo teu. Às 20h07, o Tiago ligou. Dona Teresa, estivemos a ver o papel. É muito rígido. A Inês está triste. Se confiasse em mim, assinava hoje a procuração simples e ficava tudo resolvido. Palavra de honra. Eu, de pé na varanda, olhei para a rua a abrandar. Tiago, aprecio a tua palavra. As minhas ficam no papel. Amanhã, ao meio-dia, espero a vossa resposta. Se for sim, caminhamos. Se for não, eu protejo-me. Protege-se de quê, exatamente? Da pressa. Boa noite. Desliguei. Abri o caderno e escrevi a última linha do dia. Eles queriam velocidade. Eu dei processo. Na manhã seguinte, às 11h58, chegou o e-mail. Assunto: acordo. 2 assinaturas digitalizadas, a da Inês e a do Tiago. Sem comentário. 5 minutos depois, outra mensagem apenas com 2 frases. Mãe, desculpa, preciso de tempo. Respondi. Eu também. O amor fica. Os limites também. O Miguel telefonou-me logo a seguir. Recebi as assinaturas. Passamos à fase seguinte. Auditoria suave. Vou pedir ao banco o histórico de tentativas dos últimos 30 dias e mapear os IPs. Se aparecerem mais testes, avançamos com a PJ. Entretanto, ativa o cartão limite para os miúdos e envia-me o contrato simplificado para eu anexar.
Faço já. À tarde, configurei o cartão, estipulei o teto, abri partilha apenas de leitura para a Inês. Transparência. 0 acesso de edição. Escrevi-lhe: está feito. É para os miúdos. Se faltar, falas comigo. À noite, a Antônia mandou uma mensagem curta. A parte mais difícil não é dizer não. É sustentar o não quando choram. Aguenta o compasso. Aguentei. E nesse ritmo, senti a casa, a minha vida, a regressar ao seu dono legítimo. Eu. Amanhã seria dia de puxar outro fio. Perceber quem ensinou o Tiago a testar o sistema e onde encaixava a tal plataforma. A rede podia ser maior, e eu finalmente estava preparada para a seguir, sem gritos, só com provas. O acordo de fronteiras estava assinado, mas o Miguel avisou. Assinaturas acalmam, não curam. O passo seguinte era simples e cirúrgico, criar contexto para que eles próprios descrevessem o plano real. Legalmente, eu podia gravar as minhas conversas, sem esconder câmaras, sem encenações. Só um telemóvel no bolso do casaco, a funcionar, enquanto eu participava. Armadilha limpa. Convidei-os para jantar na sexta-feira, num restaurante calmo, onde a Antônia pudesse sentar-se 3 mesas atrás, de costas, só para garantir testemunho de ambiente caso fosse preciso. Eu não falo, eu não intervenho, eu não olho para vocês, prometeu. O Miguel alinhou as perguntas curtas que eu devia usar. Como queres organizar a venda da casa sem me expores a riscos? Que clínica precisa da tal procuração? Quem é o médico que assina se for preciso? O que são as 3 transferências? Quais as entidades? Por que já? E fechou com o conselho de sempre. Silêncio depois de cada pergunta. Quem vem com pressa fala demais. Às 20h02 chegaram. A Inês com os olhos a medir o meu humor. O Tiago com o sorriso de quem traz solução pronta. Cumprimentei com naturalidade, pedi água, falei 30 segundos dos miúdos e puxei o tema como se fosse mera logística. Inês, Tiago, andei a pensar. Um dia, se algum imóvel for vendido, quero doar uma parte a uma IPSS que acompanhei quando o teu pai adoeceu. Como organizam isso sem me pôr em filas e sem mexerem no que é meu? O Tiago endireitou a coluna, feliz por entrar na pista dele. Dona Teresa, é muito fácil. A gente assume a parte burocrática toda. Eu já tenho um contacto de notário que faz tudo por pacote. Para já, se assinasse uma procuração um pouco mais ampla, poupava-lhe semanas. Não estamos a falar de mexer nas suas contas. É só para tratar de... Que clínica precisa dessa procuração? Cortei. Calma. Ele tropeçou meio segundo, mas recuperou. A clínica é uma entidade parceira, é um centro de diagnóstico que valida o seu estado de saúde para que o processo seja fluido. Coisa padrão. Nome? Posso enviar por mensagem? Desviou o olhar para a Inês. É Clínica Atlântica. Eles têm um médico muito prático. Quem é o médico que assina se for preciso? A Inês mexeu no guardanapo. Mãe, não compliques. O doutor chama-se Marco. É conhecido do nosso amigo Bruno, que trabalha com estas coisas de legalizações. É tudo dentro da lei. É só para não te cansares. Deixei o silêncio pousar. O ruído da sala, talheres, uma televisão muda no bar. Eu a respirar normal. E as 3 transferências de teste, Tiago? Para que entidades foram? Ele encostou as costas à cadeira. Isso foi antes do acordo, Dona Teresa. Já ficou tudo parado. Eram débitos para a plataforma Gestfácil, que agrega serviços, e umas referências para ligar eletricidade e água. Não perdeu 1 cêntimo. Quem é a plataforma Gestfácil? Uma empresa que otimiza as contas da casa. Eu uso para vários clientes. Corrigiu. Para a família. A palavra clientes ficou no ar. Eu limitei-me a levantar a sobrancelha e a escrever mentalmente a nota.
A Antônia, lá atrás, bebia água. O empregado trouxe o prato. Comi 2 garfadas e voltei ao que me interessava. Por que já? A Inês explodiu numa sinceridade metade defensiva, metade aliviada. Porque sempre há dias, mãe. Tu perdes cartas do hospital, esqueces senhas, dizes amanhã. O Tiago só quis pôr tudo no sítio para não estarmos sempre a correr atrás do prejuízo. E... A voz baixou. O mercado da casa está bom agora. É oportunidade. Lá está vazio a palavra. Casa. Mercado. Agora. A casa não está à venda. Respondi, simples. E a minha saúde não é carimbo de amigo. Se um dia houver venda, eu assino no dia, no cartório, com o meu advogado ao lado. A doação à IPSS faz-se em ato separado, com recibo. Não preciso de pacotes. Preciso de fronteiras. O Tiago ainda tentou sorrir. Compreendo, mas se lesse só o documento, é uma minudência, um parágrafozinho. Tirei do saco um envelope opaco e pousá-lo na mesa. Tenho aqui uma cópia do acordo que vocês assinaram ontem. Lembram-se do ponto 2? Qualquer procuração terá âmbito limitado e prazo definido, redigida pelo Dr. Miguel. É por isso que vos convidei hoje, para perceber o que realmente queriam e quem vos prometeu atalhos. O rosto do Tiago fechou 1 milímetro. Ele olhou a toda a volta e inclinou-se sobre a mesa, voz baixa. Dona Teresa, vou falar claro. Há um programa, chamam-lhe Pacote Sênior, que vários casais estão a usar para acelerar estas coisas. Um médico avalia, o notário valida, a plataforma trata de pagamentos e a família fica com poderes para agir depressa. É para seu bem. Ninguém quer tirar-lhe nada. Nome do notário. Catarina L. Respondeu rápido, talvez por nervosismo. Trabalha entre Lisboa e Almada. O Bruno tem os contactos. E o Bruno é quem, exatamente? Consultor. Prepara dossiês para o notário. Fica com uma percentagem do valor da regularização. A Inês apertou os lábios. Mãe, não transformes isto numa polícia. São pessoas que ajudam. Inês, pessoas que ajudam não pedem procuração ampla antes de explicarem tudo. Pessoas que ajudam não tentam 3 transferências com o número do Tiago. Pessoas que ajudam não falam em incapacidade por conveniência. Ela baixou os olhos. O Tiago mexeu no telemóvel, inquieto. Vibrar. Ecrã ilumina-se. Ele atendeu no modo automático de quem atende sempre. Diz Bruno, estamos com ela? Sim, o papel. Se não der hoje, fazemos com o Dr. Marco amanhã. Não assinou. Calma, eu fecho isto. Fechou a chamada devagar, como quem se apercebeu do erro. Eu não disse nada. Esperei. O silêncio pesou. Peço desculpa pela chamada. Foi inconveniente, murmurou. Foi esclarecedora, respondi. Agora ouvimos todos a mesma coisa. A Inês passou a mão pela testa. Mãe, eu não queria isto. Eu só queria descansar. O Tiago disse que era normal, que toda a gente faz. Toda a gente não é argumento. O que é normal aqui é: eu decido a minha vida. Vocês ficam a salvo de tentações. Os miúdos não são arrastados para papéis. E se há rede a vender pacote sênior, alguém que não eu vai cuidar disso. O empregado trouxe a conta. Paguei eu, como sempre, metade em cartão, metade em numerário. Gesto antigo que me trazia o Antônio à memória. Nunca deixes rasto todo no mesmo sítio. Levantamo-nos. À porta, o Tiago tentou o último empurrão. Dê-me o fim de semana, Dona Teresa. Segunda-feira trago um documento limpo, escrito pelo vosso advogado, mas com as facilidades da plataforma. Sem truques. Só coisas boas. Segunda-feira às 10 horas, no escritório do Dr. Miguel, respondi. Se vieres com documento limpo, eu ouço. Se voltares com atalhos, eu fecho a porta e abro a próxima. PJ. Não houve cena. Houve um está bem, resignado, e um beijo frio da Inês.
A Antônia passou por mim na rua, sem parar, como combinado, e disse apenas: "Boa noite, Teresa." Isso bastou. Em casa da Lourdes, tirei o casaco, coloquei o telemóvel na mesa e exportei o áudio. 15 minutos de conversa útil, sem gritos, sem humilhações, com nomes, funções e percentagens. Enviei ao Miguel por e-mail com um sumário em 4 linhas. Confissão de 3 tentativas de transferências via plataforma GestFácil. Indicação de Clínica Atlântica e médico Marco. Assina se for preciso. Notário Catarina L. e consultor Bruno, que fica com percentagem. Expressão pacote sênior, usada como rótulo do esquema. A resposta do Miguel chegou 8 minutos depois, seca e metódica. Suficiente para participação preventiva junto da PJ. Não é acusação, é comunicação de factos. Amanhã às 9h preparo o texto. Peço-lhe login no banco para recolher IPs das tentativas. E, Teresa, parabéns. Não dormi logo, não por medo, mas porque a adrenalina tarda a baixar depois de um passo assim. Fiz o exercício de respiração que o Antônio me ensinou no hospital. 4 tempos a entrar, 6 a sair. E a cabeça assentou. De manhã, às 08h50, já estava no escritório. O Miguel tinha impresso o rascunho da participação. Objetivo, factos, datas, transcrições curtas entre aspas, não mais do que o necessário, contacto da gestora do banco e a nota jurídica certa. Eu era parte nas conversas gravadas. Ponto. Vamos entregar isto hoje. E em paralelo, sim, uma mensagem amistosa aos intervenientes. Clínica, notário e plataforma, pediu o Miguel. Só com perguntas. Receberam indicação para intervir no processo de Teresa Almeida? Com que fundamento? Quem foi o solicitante? Quem responde, responde. Quem se encolhe, mostra-se. E se nenhum responder? A PJ pergunta. E se nada for ilegal, ao menos sabe-se que existe um circuito a pressionar famílias. A Luz, às vezes, é de Suazora. Às 11h10, já a participação estava enviada por via eletrônica, com comprovativo de recepção. Às 11h23, o meu banco remetia, a pedido do advogado, o log 3 tentativas na semana anterior, IPs de 2 fornecedores de internet e um endereço fixo registrado em nome de uma microempresa com 3 letras. A mesma sigla que surgia no recibo de serviços do tal Bruno. Peças. Às 14h02, o Tiago ligou. Voz a puxar cordialidade. Dona Teresa, recebi e-mails estranhos de uma plataforma a pedir validação. Fui eu que tratei, mas agora estão a pedir consulta. Fez alguma coisa? Fiz o que disse que faria. Protegi-me. Segunda-feira vemos tudo com o Dr. Miguel. Então, segunda-feira levo o documento limpo. Levas outra coisa primeiro. A lista com nomes, contactos e funções de toda a gente a quem prometeram percentagens. Transparência. Depois falamos de documentos. Silêncio de 5 segundos. Está bem. Segunda-feira. Desliguei. Mandei o resumo ao Miguel e à Antônia. Segunda traz lista ou cai por si. A Antônia devolveu uma frase que guardei. Os castelos de cartas não caem com vento. Caem quando se pede inventário. No fim do dia, fui buscar os netos à escola. Coisa combinada antes para não parecer manobra. Brincamos no jardim. Não falei de adultos, falei de figueiras, de uma bola que fugia sempre para o mesmo lado. Quando os entreguei a Inês, vi cansaço no olhar dela. Mãe, desculpa. Eu entrei nisto para descansar, não para te fazer mal. Descansar não se compra com a minha assinatura. Descansa a tua consciência fazendo certo. Segunda-feira, sentamos e acertamos vida com papéis limpos. Ela assentiu. O Tiago apareceu à porta, telefone na mão, mensagens a pingar. Não insisti em nada. Sorriso neutro, 3 palavras. Até segunda-feira. Nessa noite, fechei o caderno com uma linha final. A armadilha não foi para apanhar pessoas.
foi para apanhar hábitos. E o hábito que caiu foi o da pressa opaca. O resto, a tal rede, os percentuais, os nomes, avançava agora por outro trilho, o da lei. Sem vingança, sem palco, só com provas. Segunda-feira começou sem pressas e sem discursos. Às 09h40 eu já estava sentada na sala do Dr. Miguel. A janela deixava entrar luz limpa. O meu caderno na mesa, aberto na página com a palavra lista sublinhada. Às 10h02, a Inês e o Tiago chegaram. Ele com uma pasta fina, telemóvel na mão. Ela com um casaco leve, olhar baixo. O Miguel ergueu-se, cumprimentou cordial e sentou-os frente a nós. Obrigado por virem, começou ele. Hoje precisamos de 3 coisas: a lista de nomes e funções, a clarificação sobre a plataforma Geste Fácil e uma decisão final sobre fronteiras. Quanto mais claro, melhor para todos. O Tiago pousou a pasta, respirou e tirou uma folha impresa, 4 linhas, mais pobre do que eu esperava. Aqui está a lista. Bruno S., consultor, doutora Catarina L., notária, Dr. Marco, clínico da Clínica Atlântica. O Bruno fazia a ponte. Só isso. O Miguel leu sem levantar os olhos. Faltam contactos, moradas profissionais, NIF e quem foi o solicitante de cada ato. Traga isso até o fim do dia. Para já, registre os nomes. O Tiago mudou o peso na cadeira, incomodado. Doutor, estão a transformar uma ajuda num interrogatório. Não é interrogatório, disse o Miguel, finalmente olhando-o. É rigor. Quando alguém tenta montar débitos com um número que não é da titular, pede procuração ampla sem revisão e fala num médico que assina se for preciso. O mínimo é pôr tudo por escrito. Transparência protege todos, inclusive você. A Inês, até então calada, interveio num tom de cansaço. Eu quero sair disto, doutor. Se for preciso, corto com a plataforma, corto com o Bruno, com quem for. Não quero mais atalhos. Olhou para mim. Só não quero perder a minha mãe. Sustive a vontade de abraçá-la. Não era hora de gestos, era hora de limites. Não vais perder-me, Inês. Vais aprender a não me substituir. O Miguel alinhou as folhas e passou ao ponto seguinte. Dona Teresa, leu o rascunho do acordo de fronteiras final? Li. Então vamos às cláusulas centrais, para que os dois as escutem bem. Virou o papel na nossa direção e leu, pausado. Cláusula 1. Quaisquer atos em nome de Teresa Almeida só podem ser praticados por procuração limitada, redigida por este escritório, com objeto, prazo e local definidos. Cláusula 2. É vedado a terceiros aceder a contas, perfis, serviços ou contactá-los em nome de Teresa sem e-mail formal enviado por ela e confirmado por mim. Cláusula 3. A casa não é alienável. Eventual doação futura à IPSS será feita em ato próprio, com recibo. Cláusula 4. A título de boa-fé, Teresa cria um cartão adicional com tecto para despesas dos netos, extratos em leitura para a Inês, 0 poderes de edição para terceiros. Cláusula 5. Violação de qualquer cláusula implica imediata comunicação a PJ e pedido de medidas cautelares. Silêncio. A caneta do Tiago rodava entre os dedos. Ele tentou um sorriso que não lhe ficou. E se precisarmos de resolver algo urgente? Arriscou. Uma consulta marcada de um dia para o outro, por exemplo. Urgente não é pressa sem regras, respondeu o Miguel. Para a urgência, redige-se uma procuração limitada em meia hora. Eu estou ao telefone. O que não se faz é usar urgente como atalho. O Tiago olhou para a Inês à procura de cumplicidade. Ela não devolveu o olhar. Eu tomei a palavra. Antes de assinarmos, Tiago, preciso de te ouvir dizer uma frase completa, sem rodeios. Eu tentei montar débitos com o meu número e pedi procuração ampla. Não farei de novo.
Ele recostou-se, ofendido de raspão. Isso é humilhante. Não, disse o Miguel, seco. É assunção de facto e tem efeito jurídico e moral. Se não consegue dizê-lo, não consegue cumpri-lo. Foram 5 segundos longos. Depois veio a frase, um pouco áspera, mas inteira. Eu tentei montar débitos com o meu número e pedi procuração ampla. Não farei de novo. Anotei sem fazer teatro. O Miguel passou as folhas para assinatura. A Inês assinou devagar. O Tiago assinou depressa. O meu nome fechou a página. O acordo estava vivo. Falta uma peça, continuou o Miguel, voltando à camada prática. Geste fácil. Quem é o administrador de conta? Quem criou o perfil? Se foi em nome da dona Teresa, com contacto seu, isso é apropriação de identidade digital. Ou apagam já, ou formalizamos pedido de remoção com data e registro. Escolham. O Tiago deu um suspiro e pousou o telemóvel. Eu apago já. Foi no meu e-mail, com o nome dela. Apago. Não basta apagar, esclareceu o Miguel. Vai aceder agora, em alta voz, e vai pedir remover perfil e dados citando o nome da titular. Eu guardo o pedido. E no fim, envio uma mensagem amistosa à plataforma. Informo que qualquer tentativa de reativação sem autorização da titular será comunicado às autoridades. Nada de insultos. Só trilho. Ele fez como foi dito. O operador do outro lado tentou vender um plano família. O Tiago disse não. O protocolo de remoção ficou registrado, com número de ticket, hora e data. O Miguel imprimiu o e-mail automático de confirmação. Peça no sítio. Mais 2 pontos, disse o advogado, marcando com a caneta. O médico Marco e a notária. Eu já enviei perguntas objetivas. Se responderem, ótimo. Se não responderem, paciência. Fica o rasto. Quanto ao consultor Bruno, recomendo que não o voltem a envolver em assunto algum referente à dona Teresa. Isto fica escrito? Fica, disse a Inês, olhando-me. Fica, mãe. A reunião podia ter acabado ali, mas eu queria encerrar dentro de casa também. Não com gritos, com regras. Propus irmos à minha casa, apenas nós 3, para uma conversa simples. O Miguel assentiu. Conversa sua, sem documentos. Se houver pressão, ligue-me. No elevador do prédio, senti a parede fria nas costas. Respirei. A Inês carregava a tensão na mandíbula. O Tiago trazia aquela simpatia de superfície que tanto o ajudara até ali. Entrei primeiro, abri janelas, deixei o ar circular. Sentamo-nos na mesa da sala. Nada de cozinha, nada de intimidades confusas. Vamos usar frases curtas, comecei. Eu digo o que preciso. Vocês dizem o que conseguem. Depois paramos. Olhei para a Inês. Preciso que entendas que eu atraso, eu erro, eu esqueço. E isso não é convite para me substituíres. É convite para me lembrares. Lembrar não é decidir por mim. Consegues. Ela assentiu, com lágrimas que não saltaram. Consigo. Mas também preciso de dizer, eu entrei nisto por medo, mãe. Medo de te perder, medo de ter de resolver tudo sozinha. Quando o Tiago disse que havia um pacote que resolvia, eu quis a paz. Foi erro meu. Está dito e está ouvido, respondi. Agora olhei para o Tiago. Preciso que reconheças que não és gestor da família. És meu genro. Gosto de ti, mas não administro a minha vida contigo. Se precisares de mim, venho. Se eu precisar de ti, peço. Fora disso, limite. Ele tentou rir, quase por reflexo, e largou a defesa. Eu cresci a tratar de tudo, disse, surpreendendo-me pela honestidade. Quando vi a área para optimizar, entrei com tudo. Fui longe demais. Estou a recuar. Não recues, corrigi. Alinha-te. Recuar é provisório. Alinhar é posição. Fica mais barato para o coração. Houve um silêncio bom. Abrimos gavetas. Eu tirei a pasta dos documentos de saúde e fiz uma capa nova.
preferências. Mostrei a Inês onde estava cada coisa. Ensinei onde guardo as senhas. Não as senhas em si, mas o método. Um caderno físico, numa caixa, com pistas que só eu e o Miguel conhecemos. Transparência sem exposição. Eles ouviram. Eu conduzi. E os miúdos? Perguntou a Inês, finalmente com a voz de filha e não de cúmplice. Posso usar o cartão para o colégio e para uma atividade nova de natação? Podes usar para o que couber no teto. Se não couber, pedes e eu decido. E vou dizendo sim ou não por escrito, sem ressentimentos. Faço a minha parte. A conversa fechou de forma limpa. À porta, a Inês abraçou-me em silêncio. O Tiago estendeu a mão. Apertei. Ninguém prometeu mundos. Prometemos fronteiras. Quando o elevador desceu, fiquei 1 minuto encostada à ombreira, só a ouvir a casa respirar. À tarde, o Miguel enviou-me um e-mail. A Clínica Atlântica respondera, evasiva. O tal Dr. Marco não aparecia no quadro clínico, estava a recibos verdes. A notária não respondera. A plataforma acusara remoção em definitivo. O banco confirmara que as tentativas de teste vinham de 2 IPs, um residencial e um de cowork na zona ribeirinha. O nome da microempresa do Bruno surgia num recibo digital com 3 letras. O rasto consolidava-se. Próximos passos? Perguntei ao telefone. Esperar um pouco, disse o Miguel. Quem opera no escuro desorienta-se quando não há palco. Se nada mais surgir, mantemos o acordo e vida segue. Se surgir pressão, ativamos a PJ com o pacote pronto. E há um ponto novo que quero propor. Uma formação curta sobre finanças básicas para a Inês. Pagamos nós, é gesto. E um programa de tratamento para o Tiago, se aceitar, sobre gestão de risco e jogo. Não é punição, é saída. Sorri. Era o tom que eu queria desde o primeiro dia. Firmeza comporta. Manda o convite esta semana, confirmei. Se aceitar, ótimo. Se recusar, o limite mantém-se. À noite trouxe o teste. Às 21h12, o Tiago ligou-me, voz xoxa. Dona Teresa. O Bruno ficou furioso. Disse que estraguei um processo perfeito e que vou ficar marcada nos notários. Eu devia desligar. Interrompi, doce. Não quero conversas sobre o Bruno. Ele é passado. Se te ameaçar, é comigo e com o Miguel. Entretanto, recebes o e-mail da formação. Boa noite, Tiago. Está bem? Boa noite. Desliguei e marquei uma opção que tinha adiado. Bloquear o contato do Bruno no meu telemóvel. Encontrei 3 mensagens antigas, curtas, bajuladoras, agora óbvias. Apaguei sem drama. No dia seguinte, cumpri a rotina. Compras, uma ida ao mercado, uma passagem pela farmácia. Nada de esconderijos, nada de ar de clandestina. Às 16 horas, recebi um e-mail da Inês com o assunto Obrigada. 2 linhas. Inscrevi-me na formação. Começa no mês que vem. Quero fazer isto bem. Respondi com uma frase só. Orgulho-me de ti. Às 18 horas, o Tiago respondeu ao convite. Aceito. Vai me fazer bem. Enviei ao Miguel as confirmações. Ele devolveu. Registrado. Isto é concerto, não palco. E, porque o dia não podia fechar sem uma última dobra, recebi às 19h37 uma chamada desconhecida. Atendi. Uma voz neutra, correta, apresentou-se como agente da PJ. Breve, formal. Acusamos recessão da participação. A informação foi integrada em inquérito geral sobre fraude a idosos em Lisboa. Se necessário, contactaremos. Só isto. Nada teatral, nada ameaçador. O suficiente para eu perceber que não era imaginação. Havia rede. Fechei as janelas com a calma de quem volta a habitar o seu lugar. No caderno escrevi 3 linhas, como sempre. Fronteiras assinadas. Instrumentos removidos, saídas abertas para quem quiser crescer. O confronto aconteceu sem voz alta, sem dedo no ar. Não venci ninguém. Redesenhei a casa. A minha, a de dentro e a de fora.
Quem quisesse continuar teria um mapa. Quem quisesse cair, cairia por si. Ao deitar, repeti baixinho o lema que o Antônio adorava quando as coisas apertavam: clareza é ternura. E dormi, finalmente, com a certeza de que a clareza voltara a morar comigo. Os dias seguintes pareceram simples por fora: mercado, farmácia, aulas dos netos, mas por dentro era um corredor de provas. Às 0:17 de quarta-feira, a PJ voltou a ligar. Voz neutra, passos curtos. Senhora Teresa Almeida, precisamos de ouvir o que sabe sobre pacotes sênior. Traga o que tiver: cronologia, áudios, comprovativos do banco, nomes, sessão formal, dura pouco. Quer vir hoje? Vou, respondi. Leva o meu advogado. Às 11:05, eu e o Dr. Miguel estávamos sentados numa sala clara, sem teatro. O inspetor colocou um gravador sobre a mesa, confirmou a data e pediu-me só factos. Entreguei o dossiê, lista com nomes: Bruno S., notária Catarina L., Dr. Marco, da Clínica Atlântica, a expressão pacote sênior, o áudio do jantar, o e-mail da plataforma a confirmar remoção e o extrato do banco com tentativas bloqueadas a partir de IPs específicos. O inspetor não levantou as sobrancelhas. Apenas dizia registrado e pedia tempos. Quando foi dito isto? Quem estava presente? Houve pressão para assinatura imediata? Houve, respondi. A palavra usada foi 1 minutinho. O Miguel resumiu, com precisão de cirurgião: tentativas de apropriação de identidade digital, indução à procuração ampla, utilização de médico a recibos para validar capacidade sem vínculo formal e uma plataforma que centralizava débitos. Não pedimos condenações, pedimos barreiras. O inspetor assentiu e, pela primeira vez, acrescentou informação. Não é o primeiro caso com esta configuração. Temos registros no Porto e em Braga. O padrão é igual: descanso, vendido à família, pressa, assinatura, para facilitar, patrimônio disponível em dias. Saí com um papel de participação formal recebida. Não era uma vitória, era um trilho. Nesse mesmo dia, às 16 horas, recebi um e-mail de uma jornalista da RTP. Estamos a preparar uma reportagem sobre fraude a idosos. Disseram-nos que tem registros exemplares e uma abordagem pouco comum. Firme, sem escândalo. Aceita falar em off? O Miguel leu, ponderou e respondeu por mim. Sim, com condições. Anonimato inicial, foco em prevenção, sem exposição de menores. Marcou-se gravação para sexta-feira, num estúdio discreto. Na quinta-feira, a Inês enviou-me um áudio curto. Mãe, o Tiago está nervoso. O Bruno anda a pressionar para resolver papéis antes que congelem o mercado. Eu disse que não. Ele ficou fora de si. Se te ligar, não atendas. Eu trato. Tu não tratas, filha, respondi por texto. Cortas. Se houver ameaça, Miguel e PJ. Às 18h03, o Tiago ligou-me. Atendi. Dona Teresa, estão a dizer que a senhora andou a espalhar coisas. Isto vai cair-me em cima. Eu nunca quis. Tiago, eu denunciei o método. Não pessoas ao acaso. Queres sair? Sais agora. Cortas com o Bruno, denuncias a proposta ao teu nome, entregas mensagens e recibos. Hoje. Silêncio. Respiração de quem percebe que a porta está aberta, mas a decisão é dele. Mando tudo ao Dr. Miguel, disse, finalmente. Não volto a falar com o Bruno. Às 21h, os ficheiros começaram a chegar. PDFs de consultoria, trocas de mensagens com instruções para acelerar a incapacidade, um formulário padrão de procuração ampla com espaços em branco e percentagens anotadas a lápis. O Miguel organizou, digitalizou e anexou a PJ. Remeteu também um pedido formal à Ordem dos Notários com as referências da tal Catarina L., sem acusar, apenas pedindo confirmação de atos praticados. Tudo limpo. Sexta-feira, RTP. O estúdio tinha luz fria, cadeiras direitas, copo de água.
A jornalista foi profissional. Não queremos revolta. Queremos que explique como é que se trava isto, em 3 passos para a televisão. 1. Não assinar nada sem revisão de advogado próprio. 2. Colocar barreiras no banco. Alertas, limites, validações presenciais. 3. Gravar apenas as conversas em que participa e guardar cronologias. E se houver pressão, participar a PJ, sem insultos, só trilhos. Ela pediu um exemplo concreto. Contei o 1 minutinho, contei a procuração ampla para facilitar, contei o médico que assina se for preciso. A jornalista ouviu, não dramatizou e fechou. Sabe que isto vai mexer com interesses? Sei. Mas quem está certo não precisa de gritar. A reportagem foi ao ar na segunda-feira seguinte em bloco de 8 minutos, com vozes distorcidas e nomes tapados. O efeito não foi barulho, foi luz. Em 2 dias, o Miguel recebeu 5 e-mails de famílias a pedir a tal lista de barreiras bancárias. A PJ recebeu mais participações e às 11h40 de quarta-feira, o telefone tocou com um tom que muda a respiração. Senhora Tereza, aqui PJ. Vamos deter Bruno S. para interrogatório. O seu genro foi chamado como testemunha. Não precisa de vir hoje. Sentei-me. A Antônia respondeu com um respira. Respirei. Às 15 horas, a Inês escreveu. Levaram o Bruno. O Tiago entregou o telemóvel e os e-mails. Está de regresso. Não sei o que pensar. Pensa isto, respondi. Quem repara, fica. Quem insiste, parte. Nessa noite, o Tiago telefonou. Voz baixa, sem verniz. Dona Tereza, eu assinei a declaração. Admiti as tentativas de débitos e o envolvimento com o Bruno. Fui burro. Tinha sede de resolver tudo e entrei por atalhos. Fico sem processo se colaborar. Vou fazê-lo e... A voz falhou. Se quiser que eu me afaste dos miúdos até isto assentar, eu afasto-me. Não te afastas dos miúdos, respondi. Afastas-te dos papéis, vês os teus filhos no meu quintal amanhã. Sem conversas sobre documentos. Se aparecer uma letra a mais, vamos à polícia. Está claro? Está. Obrigado. Na sexta, o Miguel informou. Medidas de coação para o Bruno. Apresentações semanais, proibição de contato com vítimas, apreensão de dispositivos, inquérito segue. A notária enviou finalmente resposta. Nunca pratiquei ato com Tereza Almeida. O nome foi me apresentado para um rascunho que não avancei. Não autorizo o uso do meu nome. O tal Dr. Marco não respondeu. A clínica disse que colabora com freelancers e que não valida capacidade. Recuo típico quando a luz acende. Tudo ao dossiê. 2 semanas passaram. A tensão crônica transformou-se em rotina com regras. A Inês começou a formação de finanças domésticas. O Tiago entrou num programa breve de gestão de risco e jogo em grupo, indicação do Miguel. Eu ajustei o cartão limite dos netos, sem grilos na cabeça. Escrever protege a relação do ruído. À noite, às vezes, reaparecia um medo antigo. E se voltarem? E eu repetia como oração laica. Clareza é ternura. Depois veio o convite que fecha círculos. A RTP pediu nova gravação, desta vez com rosto, para um segmento de boas práticas. Uma peça curta com 3 dicas e uma lista de contactos úteis. Linha do Banco de Portugal, Associação de Apoio ao Idoso, contacto da PJ para fraude. O Miguel avisou. Se fores com rosto, abres porta à curiosidade, mas também das cara ao método. Pensei uma noite. Disse sim. No dia da gravação, a jornalista foi ao ponto. Por que é que decidiu aparecer? Porque o truque destes esquemas é a pressa silenciosa. A antítese é a luz paciente. Se alguém me ouvir e ganhar tempo, já valeu. A peça foi emitida num domingo. No dia seguinte, a diretora de uma IPSS ligou-me. Dona Tereza, o que fez é raro. Quer ajudar-nos a montar um programa de literacia para famílias? Nome bonito, simples,
com oficina mensal. Quero, respondi sem pedir licença a medos. Chame-se Voz da Experiência. Em casa, escrevi o esqueleto. 1. Montar alertas bancários em 15 minutos. 2. Escrever um acordo de fronteiras em família. 3. Lista de perguntas para qualquer facilitador. 4. Contactos de apoio. Falei com a Antônia. Ela cedeu um sábado por mês para a sessão de perguntas e respostas. O Miguel ofereceu 1 hora por oficina, pro bono. E as consequências? Vieram como tinha pedido desde o início, justas e limpas. O processo contra o Bruno avançou. A plataforma Geste Fácil entrou em silêncio e, semanas depois, reapareceu com novo nome, mas agora com cláusulas claras e sem procurações amplas escondidas. A clínica respondeu, por fim, com uma carta protocolar a dizer que alterava procedimentos internos. O Tiago, por proposta da procuradora, aceitou medidas alternativas. Serviço comunitário num lar, formação obrigatória e proibição temporária de lidar com papéis financeiros de terceiros. Não foi herói, não foi vilão. Foi alguém que aprendeu limites da maneira dura. E a Inês? Passou de cúmplice por medo à filha presente. Aprendeu a perguntar, por que agora? Antes de assinar 1 minutinho. Num fim de tarde, estávamos os 3, eu, a Inês e o Tiago, a ver os miúdos andar de bicicleta. Não falamos de processos. Falamos de travões, de curvas, de quedas pequenas que ensinam mãos e joelhos. Quando se foram embora, sentei-me e escrevi a minha linha preferida deste capítulo. Não derrubei ninguém. Acendi a luz e deixei que cada um visse onde estava. A rede era maior do que a minha casa, mas a minha casa já não era parte da rede, e isso bastava para dormir. Amanhã viria o que faltava: fechar o arco com dignidade, não com aplauso, mas com mapa para quem viesse depois. O último mês não teve fogos de artifício, teve cadência. Acordos cumpridos, horários respeitados, silêncio sem segredos. A PJ seguiu o seu trilho. O Ministério Público consolidou peças. As respostas das entidades foram caindo, umas claras, outras evasivas, todas registradas. Em casa, a rotina ganhou uma palavra antiga que eu já não usava: confiança. Não como crença cega, mas como somatório de pequenas provas. A Voz da Experiência nasceu numa sala da IPSS com cadeiras alinhadas, quadro branco e um relógio grande. No primeiro sábado, apareceram 12 pessoas, 2 casais, 3 filhas cuidadoras, um neto de 20 anos com o avô pela mão e uma senhora de cabelo curto que disse logo: "Eu não percebo de bancos." Respondi como prometi à jornalista. 3 passos, simples, replicáveis. 1. Ativar alertas no banco, limites e validações presenciais. Hoje, aqui, quem quiser, sai com a lista do que pedir. 2. Escrever um acordo de fronteiras em família de uma página com sim e não muito claros. Tenho modelo. 3. Perguntar sempre: por que agora? A quem trouxer pressa. A urgência real tolera meia hora para um advogado ler. A falsa, não. A Antônia explicou, com a calma de quem viu tribunais por dentro, a diferença entre procuração limitada e ampla e por que é que para facilitar é frase que exige mais luz, não menos. O Miguel fechou com um guião: e-mails, tipo para bancos, minutas de revogação, texto curto de participação a PJ. Saíram com mapas, eu com o coração a alinhar. Em paralelo, as consequências foram tomando a forma certa. O Bruno ficou sujeito a apresentações semanais, proibido de contactar beneficiários de pacote sênior, dispositivos apreendidos. O inquérito passou a abarcar 3 distritos. A plataforma Geste Fácil mudou de nome e publicou novas condições. Desapareceu a palavra procuração. Surgiram passos de validação em 2 fases e uma seção: não faça isto em nome de terceiros.
A Clínica Atlântica emitiu uma nota padrão. Não validamos capacidade, apenas relatórios clínicos mediante pedido do próprio ou de representante legal. O Dr. Marco não respondeu, mas o nome deixou de ser sussurrado. As sombras perderam o atalho. Em casa, as fronteiras deixaram de ser novidade e viraram hábito. A Inês, nas primeiras semanas, caiu 2 vezes no velho reflexo de eu trato. Sorri e apontei para o papel na porta do frigorífico. Eu decido. Tu lembras? Ela reprogramou o gesto. Começou a enviar-me e-mails curtos de uma linha. Mãe, autoriza X? Eu respondia no mesmo tom. Sim. Não. Depois do Miguel ler. Sem dramas, com rasto. O Tiago foi ao grupo de gestão de risco e jogo todas as quartas-feiras às 19 horas. Apresentou-se, ouviu histórias piores do que a dele, percebeu que otimizar vida alheia, sem convite, tem o mesmo DNA da aposta que diz, é só mais esta. Um dia ligou-me à saída. Dona Teresa, hoje percebi uma coisa. Eu não queria poder, eu queria atalhos. E atalho com o dinheiro dos outros chama-se outra coisa. Estou a aprender a gostar do caminho longo. O caminho longo não dá medalha, respondi. Dá paz. Ele riu-se, breve, sem defesas. Na semana seguinte, enviou-me um e-mail que não esquecerei. Peço para ficar formalmente afastado de qualquer papel financeiro seu por 12 meses. Se precisar, chame-me para carregar compras. Respondi como a vida me ensinou. Autorizado e obrigado pela clareza. Num fim de tarde, a jornalista da RTP voltou a ligar. Queriam gravar uma peça curta de boas práticas nas redes sociais da estação. 1 minuto, carrossel de 3 conselhos, lista de contactos úteis, Banco de Portugal, linha de apoio ao idoso, PJ. Aceitei. Gravei-o em pé, sem dramatismo, com as mãos pousadas sobre a mesa. Se alguém disser é só 1 minutinho, responda. Amanhã, depois do meu advogado. Se alguém pedir procuração para facilitar, diga limitada, com prazo e objeto. Se alguém mostrar plataforma milagrosa, pergunte quem ganha percentagem? Publicaram numa terça-feira. No dia seguinte, o telefone da IPSS não parou. Vieram pedidos de outros bairros, de outras cidades. A diretora sugeriu que tornássemos o programa itinerante. Disse-lhe que sim, mas com uma condição. Nada de transformar isto em palanque. É oficina, não comício. Concordou. Lá em casa, um episódio pequeno fechou um arco grande. Estava a arrumar a pasta Preferências, quando os netos apareceram com um trabalho da escola. Entrevistar alguém sobre uma escolha difícil. O mais velho perguntou: Avó, qual foi a escolha difícil da tua vida? Podia ter falado do hospital do Antônio, do último olhar. Podia ter escolhido outra época. Mas respondi com a verdade prática do agora. Dizer não quando quem eu amo me pediu só 1 minutinho. Ele escreveu devagar, a língua de fora, concentrado. Eu olhei pela janela e percebi. Quando a casa volta a ser casa, até a memória respira melhor. Houve ainda uma conversa que eu precisava de ter, com a culpa. Ela chegou, discreta, como sempre. E se eu tivesse ouvido errado? E se eu tivesse sido dura demais? Fui ao caderno, li a cronologia, as transcrições curtas, as respostas das entidades, as assinaturas no acordo de fronteiras. Não para me vingar de fantasmas, mas para lembrar que rigor é antídoto de culpas inventadas. Fechei o caderno. Fiquei em paz com a minha firmeza. Do lado de fora, os processos seguiram o seu ritmo. O MP propôs ao Tiago medidas alternativas. Serviço comunitário num lar durante 6 meses, formação obrigatória e proibição de gerir papéis financeiros de terceiros por um período. Ele aceitou sem discussão. Apareceu no lar com camisola simples, empurrou cadeiras, serviu sopas,
Ouviu histórias de gente que também quis atalho e depois aprendeu a pedir perdão. A coordenadora ligou-me. O seu genro trabalha em silêncio. É raro. O silêncio, às vezes, é a forma mais alta de dizer estou a reparar, respondi. A Inês completou a formação de finanças domésticas. No dia do certificado, mandou-me uma fotografia. Não a publiquei em lado nenhum. Imprimi e colei por dentro da porta da minha despensa. Um segredo luminoso entre nós. À noite ela escreveu: Mãe, obrigada por me ensinar a perguntar: por que agora? Obrigada por aprenderes sem me punires, respondi. Quanto ao Bruno, os jornais fizeram o que os jornais fazem. Manchetes, depois silêncio. Eu não sorri, nem celebrei. Não queria palco, queria mapas. O Miguel, pragmático, enviou-me apenas o que importava. Inquérito segue com indícios robustos de burla qualificada, sem especular. E eu segui com a minha vida. Consultas marcadas por mim, papéis revistos por mim, compras carregadas por quem eu pedi. No último encontro do trimestre da Voz da Experiência, a sala encheu. Um senhor de boné contou como travou um empreendedor simpático com 2 perguntas. Qual é o prazo? E quem ganha quanto? Uma filha disse que colou na porta de casa um post-it com uma frase: se é urgente, é suspeito. Rimo-nos. Saíram com a mesma lista de sempre. Eu fechei a sessão com um resumo que é, para mim, a moral desta história. Justiça não é grito, é consequência. Amor não é substituição, é fronteira. Esperança não é espera, é trabalho diário, claro, repetido. Antes de apagar as luzes, fiquei a olhar para as cadeiras vazias. Não pensei em vitórias, pensei em ritmo. O ritmo que me trouxe do susto ao mapa. Do 1 minutinho, a frase que agora vive comigo como senha de segurança. Amanhã, depois do meu advogado. Voltei a casa pelo caminho mais longo, de propósito, porque o caminho longo é aquele em que a pressa não manda. Ao abrir a porta, sorri. A chave rodou como sempre. A casa tinha o mesmo cheiro discreto de sempre, mas já não era a mesma. Tinha agora paredes com limites, portas com ritmo, janelas com luz. Peguei no caderno e escrevi a última linha desta cronologia. Não um ponto final, um lembrete simples para quem vier depois. Se venderem descanso com pressa, compre tempo com perguntas. Quem te ama, espera. Quem te apressa, explica-se. Guardei o caderno, desliguei o telemóvel e deixei que a noite, sem palco, me ensinasse outra vez a lição que o Antônio repetia quando a vida apertava. Clareza é ternura.